Senhores, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Agradecer também quem está assistindo aí pela TV Cresce. É um enorme prazer, né? Eu fico muito agradecido de estar nessa casa que abarca aí uma das profissões que mais realiza o sonho das pessoas, né? Uma profissão tão importante que é a compra dos imóveis, né? A compra, a locação, enfim, a profissão do corretor de imóveis ela é uma profissão muito importante e ela está diretamente ligada ao sonho e à vida das pessoas. Então, eu realmente fico bem agradecido de estar aqui para falar sobre um assunto que eu acho que está bem relacionado com todos vocês aí, com a profissão do corretor de imóveis, que são as questões dentro da locação da inadimplência, tá? Então, conforme foi falado aí, nós vamos falar um pouquinho de como que o corretor, né, o operador do mercado imobiliário pode tanto tentar prevenir a inadimplência locatícia, como ele pode atuar se ela já estiver acontecendo. E depois, a segunda parte da palestra, nós vamos falar um pouquinho, de uma forma ampla, sobre as ações judiciais dentro dessa temática, tá? Então, eu vou começar a palestra com uma pergunta provocativa. Imagine que você está no seu escritório, você está atendendo um cliente e o telefone toca. É aquele proprietário que tem 2, 3 imóveis, ou seja, ele é um bom proprietário, um bom cliente, e ele te fala: olha, lembra daquele cliente que você locou meu imóvel para ele? Você imediatamente: lembro, claro. Então, ele não me paga o aluguel há 3 meses. Olha só a roubada que você me colocou. E agora, o que você vai fazer? E essa situação acontece, né? Isso acontece e existe uma tendência, num primeiro momento, a você poder falar: olha, eu não tenho culpa, eu não tenho nada a ver, eu fiz tudo certo, melhor você procurar um advogado. Mas eu acho que essa não seria a melhor alternativa para você fazer. Afinal de contas, acredito que todos querem, né, a palavra seria fidelizar o cliente, ter o cliente, né? Então, você pode, nesse momento, embora seja uma situação delicada muitas vezes, mas pode ser uma oportunidade para você ganhar 2 clientes, né? Fidelizar 2 clientes, né? E indicações também desses clientes. Então, você pode fazer alguma coisa nessa situação, né? Há muito que se fazer nessa situação. E também há que se fazer para não chegar nessa situação, para tentar amenizar, atenuar essa situação. O mercado imobiliário, ele precisa de profissionais completos, com conhecimento amplo e específico. O que eu quero dizer com conhecimento amplo e específico? Hoje o mercado está bem disputado, né? O mercado tem, além de muitos corretores, tem os aplicativos, tem a internet. E para você conseguir ganhar dinheiro nesse mercado hoje, para você conseguir se destacar nesse mercado hoje, você precisa saber um pouco de tudo, ter uma visão geral de tudo, porque, eventualmente, um cliente vai te perguntar de alguma coisa, e é importante você saber responder para ele, saber ter a resposta, ainda que não seja a resposta precisa, ainda que não seja a resposta completa, mas você precisa saber do que ele está falando para dar essa resposta para ele e procurar, e você precisa ter um conhecimento específico dentro daquele nicho que você ganha dinheiro, né? Quer seja na locação, quer seja na compra e venda de casa, de imóveis na planta, o que quer que seja, mas você precisa ter um bom conhecimento específico dentro daquilo que você resolveu atuar mais incisivamente para ganhar dinheiro. Então, o mercado precisa de profissionais que sejam completos e que possam dar esse feedback para os seus clientes numa situação de inadimplência locatícia. Então, nós vamos começar falando sobre os principais problemas dentro de um contrato de locação, né? Para a gente poder explanar aí
como atuar preventivamente, é importante primeiro visualizarmos quais são os principais problemas que acontecem num contrato de locação. O primeiro problema é a questão das vistorias, né? Eu tenho até um colega que faz palestras aqui sobre a importância da vistoria. A vistoria é um documento que faz parte do contrato, ele é parte integrante do contrato, e no meu escritório chegam muitos problemas relacionados à vistoria mal feita. Eu já vi, inclusive, contratos em que não foi feita a vistoria, em que foi feito apenas fotos do imóvel. E está errado. A vistoria precisa ser minuciosa, ela precisa ser feita de uma forma bem profissional, ela precisa estar assinada, ela precisa ser detalhada, né? Não dá para fazer uma vistoria. E eu sei que, na prática, no dia a dia, muitas vezes a vistoria ela é meio que desprezada. As pessoas desprezam a vistoria, focam no contrato, focam na garantia, e depois a gente faz a vistoria. Às vezes a pessoa quer trocar as chaves e tal, deixa a vistoria para fazer um pouco depois, né? Embora não seja o correto, isso às vezes acontece. Então, a vistoria ela é parte fundamental do contrato, ela tem que ser bem feita. Se as pessoas estão procurando um corretor de imóveis, uma imobiliária, ela deve ser profissional. Se elas estão entre elas, é mais comum acontecer isso. Mas, a partir do momento que tem um corretor de imóveis, um profissional, a vistoria ela tem que ser muito bem feita. Por quê? Porque é um dos problemas mais comuns que eu vejo no meu escritório relacionado a contratos de locação. Tá? E pode ser evitado, né? É um problema que, se tiver uma vistoria bem feita, pode-se evitar esse tipo de problema. Outro problema comum é com relação à responsabilidade das benfeitorias, né? Então, só para a gente abrir um paralelo aí, existem 3 tipos de benfeitorias. As benfeitorias as úteis, as voluptuárias e as necessárias. As necessárias são aquelas que, se não fizer naquele momento, o imóvel perde o fim a que se destina, né? Então, é um telhado que caiu, é uma porta de entrada que caiu, e você precisa fazer aquela benfeitoria, você precisa consertar aquilo. As benfeitorias úteis são aquelas que agregam valor ao imóvel, são aquelas que trazem valor ao imóvel quando feitas. Então, é um box que você coloca, é um armário que você coloca, alguma coisa que vai agregar valor ao imóvel. E as voluptuárias são aquela que agrada apenas aquela pessoa que está lá, é o gosto do freguês. Tá? Ela não agrega necessariamente valor ao imóvel. Pode até agregar para um ou outro, mas é uma coisa seletiva. Tá? Então, é um símbolo do time de futebol que você coloca na parede, é alguma coisa para ficar mais bonito, mas que necessariamente não agrega valor. E, salvo disposição contratual em contrário, ou seja, o contrato pode dispor de maneira diferente. É uma das exceções em que a própria lei permite que se coloque no contrato a maneira que você quiser. As benfeitorias necessárias e as úteis permitidas pelo locador são de responsabilidade do locador. As voluptuárias, do locatário. Então, o contrato pode prever de forma diversa. Se nada prevê, tanto as benfeitorias necessárias quanto as úteis autorizadas são de responsabilidade do locador e pode haver o desconto no aluguel. Essa celeuma, né, sobre isso, o que está no contrato, o que não está, como é que está a lei, causa bastante confusão em contratos de locação. A outra é o descumprimento contratual, né? As pessoas descumprem o contrato ou porque não conseguem cumprir, ou, às vezes, porque não sabem o que está no contrato. Ou não foram bem instruídas, ou assinaram alguma coisa que elas não sabiam que estavam assinando, e uma parte começa a descumprir o contrato. É comum também, e pode levar à inadimplência, né? Porque todos os problemas dentro da locação, em que começa a haver uma situação em que as partes começam a não se entender, fatalmente, ou muito provavelmente,
vai cair na falta de pagamento de alguma coisa. Porque normalmente é em dinheiro que nós estamos falando, né? Na maioria das vezes, tudo se resume, ao final das contas, em dinheiro, ao aluguel, a pagar o quê? Quem tem que pagar o quê? Rescisão antecipada, eu acho que existem muito poucas exceções aí onde o proprietário pode pedir o imóvel de volta dentro de um contrato com prazo determinado e o locatário pode sair do imóvel a qualquer momento, desde que ele pague uma multa. É comum, eu acho que vocês no dia a dia estarem fazendo contratos aí onde já desde o começo, desde a fase pré-contratual, já se estabelece que depois de um período, 12 meses, 18 meses, ele fica isento da multa, né? Eu acho que todo mundo já viu isso daí, né? Vocês conhecem bem isso daí, está sendo muito usado ultimamente. Mas existem algumas situações em que ele pode sair, inclusive, sem a multa, né? Como, por exemplo, se ele mudar de emprego. E às vezes, por falta de conhecimento das partes, é outra confusão dentro de um contrato de locação. E aí eu não vou pagar isso, porque você não pode sair, você tem que me pagar a multa, não vou pagar. A briga começa, a parte não paga e está instalado o problema dentro do contrato de locação, tá? E, por fim, a inadimplência. Todos esses problemas que nós falamos podem levar à inadimplência ou não, e a inadimplência pode vir simplesmente porque a pessoa não consegue mais pagar, ou porque perdeu o emprego, ou porque deu um passo maior do que a perna, e a soma das contas dela está fazendo com que, no final, alguma coisa ela vai ter que sacrificar. Então, é o último dos problemas aí comuns que eu vejo dia a dia, talvez até existam outros, mas os principais problemas dentro de um contrato de locação, ao meu ver, são esses. E aí, como é que nós vamos poder prevenir a inadimplência, né? Como é que nós vamos poder estar atuando, como é que o corretor vai poder estar atuando para prevenir a inadimplência? Primeira coisa é fazer uma análise cadastral e financeira bem feita na fase comercial. E o que eu quero dizer por análise cadastral? Análise cadastral é não só os dados da pessoa, onde ela mora, onde ela trabalha. É importante colocar no contrato onde ela trabalha, porque onde ela mora, ela está deixando de morar lá, né? E numa eventual confusão, você precisa saber onde ela trabalha. Então, é importante colocar no contrato o endereço comercial da pessoa. E uma análise financeira bem feita, né? Análise financeira é se ela tem condições de pagar aquele aluguel e levar em consideração também se ela perdeu o emprego, se ela vai conseguir, se ela tem bens necessários, se ela vai conseguir honrar com aqueles pagamentos. Na análise cadastral também, é importante você ver tanto o Serasa e o SCPC, para ver se a pessoa já tem dívidas ou não, para você ver mais ou menos com quem que você está lidando, e dá uma olhada, né? Pega uma certidão, hoje dá para pegar pela internet, da distribuição da Justiça Estadual, para você saber se essa pessoa já tem processos de despejo em cima dela. Eu já vi pessoas que não têm protesto, não tem nada, mas tem processo de despejo. E muitas vezes uma pessoa que é despejada uma vez pode ser despejada outra vez, tá? Então é importante fazer isso. Garantia escolhida. Sempre que você fala de garantia, vem a pergunta, qual que é a melhor garantia? Né? É comum as pessoas me perguntarem qual que é a melhor garantia. Não existe melhor garantia. Existe a melhor garantia para aquele contrato, para aquelas partes, né? Hoje você tem, basicamente, aí, na prática mesmo, né, dia a dia, é fiador, é calção de 3 meses o valor do aluguel, é seguro-fiança e é título de capitalização. Você tem que levar em consideração, porque cada uma das garantias tem seus prós e os seus contras. O seguro-fiança ele pode ser ótimo, mas ele é caro, né? Ele é caro o seguro-fiança. A calção ela é simples, ela é rápida, mas ela só pode colocar 3 aluguéis. Então, você tem que analisar a situação dos seus clientes, tanto do locador quanto do locatário, para poder entender qual, para aquele contrato, para aquelas partes, é a melhor garantia. E lá na frente vocês vão ver, há quem defenda que um contrato sem garantia é a melhor garantia. Tá? E aí a pessoa pode falar, então vamos colocar 2 garantias. Eu acredito que
a maioria aqui saiba, todo mundo talvez deve saber, mas não pode colocar duas garantias no contrato, tá? A lei do inquilinato, ela proíbe duas garantias, e ela não só proíbe duas garantias, como ela considera contravenção penal. Na própria lei do inquilinato, no artigo 43, ela diz que colocar duas garantias no contrato pode configurar contravenção penal, punível com prisão e multa, e a multa é pesada. A multa pode chegar a 12 vezes o valor do aluguel, tá? Revertida para o locatário. Tá bom? O contrato, ele deve ser bem objetivo, claro e bem redigido. Ou seja, não adianta pegar contrato pela internet, né? Aquele contrato modelinho da internet, vou adaptar aqui. É importante que, se você não está trabalhando dentro de uma imobiliária, você tenha parceiros para trabalhar. Se você não souber fazer o contrato, tenha parceiros. Tenha um parceiro advogado, tenha um parceiro perito, tenha um parceiro contador, tenha sempre à mão parceiros para você poder trabalhar em parceria. E o contrato, ele deve, hoje em dia o contrato, você consegue atenuar muito, você consegue prevenir inadimplência e outros problemas com um contrato bem feito. Quando eu digo objetivo, é que não adianta encher linguiça, não adianta encher o contrato de juridiquês. As partes têm que entender o contrato. Não adianta você colocar um contrato complicado que só um advogado vai entender. As partes têm que entender o contrato. O corretor tem que entender o contrato de ponta a ponta. E as partes também. Todo mundo tem que entender o contrato. E a gente vê contrato aí difícil de entender, né? O contrato tem que ser claro e tem que ser bem redigido. Bem redigido, senhores, eu digo o seguinte: o contrato ele é um sistema. As cláusulas estão interligadas. Então, às vezes, você pega um contrato, que você pegou um modelo, que você utilizou, e a parte pede, olha, muda essa cláusula aqui. E você muda essa cláusula. Só que essa cláusula, ela confronta com outra que está lá na frente. E o contrato fica confuso. E lá na frente isso pode dar confusão e pode gerar inadimplência ou outro problema no contrato. Então, bastante atenção, bastante cuidado com o contrato, tá? O contrato ele deve estar rigorosamente de acordo com a Lei 8.245, que é a lei do inquilinato. A lei do inquilinato, ela dá as diretrizes. Você não pode fazer diferente, a não ser quando ela mesma permite. Explique para o seu cliente, para os seus clientes, para as duas partes, quais são os direitos e os deveres de cada parte. Parece bobagem, hein? Parece bobeira porque vocês sabem, vocês trabalham com isso, nós trabalhamos com isso. Os clientes não. Eles não sabem, eles só querem alugar um imóvel, eles não têm essa mesma... Eles não estão trabalhando no dia a dia com isso. E aonde é que estão os direitos e os deveres de cada uma das partes? Se quiserem anotar, artigo 22 e artigo 23 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245. Ela lista todos os direitos e todos os deveres de cada uma das partes. Tá? Em especial, eu quero falar sobre despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio, porque é uma confusão enorme. E a própria lei diz o que é ordinária e extraordinária. Então, o condomínio vem no boleto condominial algumas coisas para pagar. E algumas são ordinárias, outras são extraordinárias. Algumas são do locador, outras são do locatário. Isso dá uma confusão danada e está na lei, ela explica direitinho o que é cada uma. Tá bom? Então, expliquem para os seus clientes os direitos e os deveres de cada um. Mas tudo bem, passou... Deixa eu ver meu tempo aqui. Passou, foi feito o contrato por vocês, por um colega, e já passou essa fase. E alguém ficou inadimplente. E aí o inquilino te liga, né? Um inquilino, um locatário, uma locatária, ou os locatários, te telefonam e falam, olha, você foi meu corretor, ou então tive a indicação, eu estou inadimplente, eu não estou conseguindo pagar o aluguel, não paguei 3 meses, o que eu posso fazer? Então, é uma oportunidade para vocês poderem, né, fidelizar esse cliente, fidelizar outro, ganhar indicações. Então, como é que é possível atuar numa situação dessas, onde o inquilino inadimplente te pede ajuda para resolver? Primeira coisa, senhores, cadê o contrato? Antes de dar palpite sobre qualquer coisa, peguem um contrato.
né? Um profissional deve trabalhar sempre com o contrato em mãos. Cadê o contrato? Pega o contrato para ver o que está escrito no contrato. Se tem multa, se não tem, se tem isenção, se não tem, para entender exatamente aquela relação. Segundo, o que está em aberto? Vamos colocar no papel, vamos ver o tamanho do estrago. É necessário saber o tamanho do estrago. Tá? É muito importante isso. Como é que você calcula isso? Né? Eu vejo, às vezes, imobiliárias, até mesmo imobiliárias, fazendo essa confusão. Joga os encargos no meio. Você vai pegar o aluguel, vai colocar os juros em cima do aluguel, a multa em cima, aplicar a correção monetária e vai chegar num valor. Esse é o valor do aluguel que está em atraso. E só aí você vai somar com os encargos, se tiverem, de condomínio, de IPTU. Por que isso? Porque muitas vezes os juros, a multa e a correção dos outros encargos é diferente do aluguel. Eu já vi muita imobiliária fazer confusão com isso, somar tudo, somar o aluguel e os encargos, aplicar os juros, multa e correção monetária em cima desse valor. E pode dar uma diferença grande dependendo do tamanho do rombo. Tá? Converse com o cliente, né? Você já sabe o valor, você já sabe o tamanho do estrago, converse com o cliente e verifica se ele tem uma proposta de acordo para pagar esse valor que está em atraso. Tá? Coloca no papel qual que é a proposta dele. Vá falar com o proprietário você mesmo, né? Já com essa proposta em mãos, tente conversar com o proprietário. Talvez tenha sido seu cliente, tenha sido sua própria locação, mais uma oportunidade de você se relacionar com ele. Se não, é mais um cliente em potencial que você está conhecendo. Proponha a devolução do imóvel para ambos. Dependendo da situação, proponha a devolução do imóvel. Deixar um inquilino que não está conseguindo pagar o aluguel, que está em atraso dentro do imóvel, pode ser pior para o proprietário. Só que o proprietário, muitas vezes, nessa situação, ele fica reticente. Né? E é interessante vocês, né, nós, como operadores do mercado imobiliário, orientarem o cliente que é melhor você deixar ele sair e resolver essa dívida que ficou para trás do que deixar ele dentro do imóvel, sem pagar o aluguel e não disponibilizando o imóvel. Nessas horas você já pode até achar um cliente e falar, olha, inclusive eu já tenho um cliente para alocar o seu imóvel. Tá? E se for o locador que te pedir ajuda? Né? O locador vem até você, aquela pergunta do início, né, que eu falei, o locador te telefona, e agora o que nós vamos fazer, o que você vai fazer, e ele te pede ajuda para resolver. O que você pode fazer? O começo é igual, senhores. Mesma coisa, cadê o contrato? Mesmo que tenha sido você que fez. Se você já tem ele guardado, se você tem ele no arquivo, você já sabe do que está precisando. Mas primeiro você precisa saber o tamanho do rombo. Pergunta para ele exatamente qual é o valor que está em atraso. Tá? Exato, porque para trabalhar com números você precisa ter o valor exato. Então, só para retomar, aluguel, juros, multa e correção. Aí você chega no valor dos aluguéis em atraso. E só aí você soma com os encargos que estão em atraso. O IPTU e o condomínio. Tá? Não sei fazer isso. Os encargos são complicados, o IPTU tem juros. Liga para aquele seu parceiro, contador, para o advogado. Trabalhem bastante em parceria. Eu trabalho bastante com parceiros. Tá? É comum, eu tenho vários parceiros que eu trabalho com eles. Acredito que todo mundo tenha, mas vamos fazer esse tipo de trabalho em parceria. É fundamental. Auxilie o seu cliente no acionamento da garantia. Vocês já tentaram acionar a garantia aqui? Será que todo mundo já tentou acionar uma garantia aqui? Um seguro-fiança? É complicado, não é? Pois é. Então, imagina o seguinte. Acho que é corretora que está ali, não é corretora, né? Isso. Uma corretora está falando aqui que é complicado acionar uma garantia. Se é complicado para uma corretora, imagina para o locador que está nervoso e que precisa desse dinheiro. É extremamente complicado, é chato. Né? Ele está cheio de dúvidas, aí ele liga para a seguradora dele vem com termos técnicos, ele não entende o que está falando, ele fica nervoso. Então, auxilie no acionamento da garantia. Tá? Liga para o seguro-fiança,
liga para quem fez o título de capitalização, para o outro corretor, liga para um parceiro seu que faz o seu seguro fiança e pede auxílio para ele. Ligue para o fiador, né? Às vezes o fiador não sabe o que está acontecendo, e aí é importante colocar o telefone do fiador e o e-mail do fiador no contrato também lá atrás. É muito importante, eu vejo muitos contratos em que você só coloca o nome do fiador, o RG, o CPF e o imóvel, e não coloca o telefone nem o e-mail dele no contrato. Então, liga para o fiador, vê o que pode ser feito. Verifique-se no contrato, e tem que estar no contrato, há possibilidade de inscrição no Serasa, no SCPC. Tem gente que tem pavor disso. Então, no momento em que você, olha, eu vou inscrever o contrato no Serasa, seu nome vai ficar sujo no Serasa, o dinheiro aparece. Tá? Porque às vezes a pessoa, ele vai ter que entrar com a ação, até lá eu já tenho dinheiro, vai demorar, eu vou segurar daqui, estou conversando e tal. E a hora que você liga para ele e fala, olha, eu tô indo para o Serasa inscrever seu nome no Serasa, o dinheiro aparece. Aparece de algum parente, de algum lugar, tá? Mas tem que estar no contrato, senhores. É importante estar no contrato a possibilidade de inscrição no Serasa, caso ele esteja inadimplente. Faça uma notificação extrajudicial, tá? Torne a coisa litigiosa, dependendo da situação. Notifique-o judicialmente, né? Existem vários tipos de notificação extrajudicial, e então é importante vocês estarem bem afinados com isso, com um parceiro advogado, com uma imobiliária, com alguém que trabalha com isso, se vocês não estão tão familiarizados com a notificação extrajudicial. Mas faça uma notificação extrajudicial bem feita, dizendo que ele tem que pagar e que ele tem um prazo X para pagar esse valor. Tente formular o termo de acordo e, se chegar num acordo, faça o termo de acordo, né? Liga para o seu amigo advogado, para o seu parceiro, faz esse termo de acordo, tenta conseguir assinaturas de 2 testemunhas, daqui a pouco vocês vão entender. Esse termo de acordo ele pode prever um prazo para a pessoa sair, como é que ela pretende pagar o valor que está em atraso, pega a assinatura com 2 testemunhas e faz todo mundo assinar, mas faça esse termo de acordo. Se nada der certo, judicialização do contrato. Tá? Se chegou nesse ponto e nada deu certo, não vai ter outra opção. Vai ter que judicializar, vai ter que ingressar com alguma ação. Quer tenha ele saído do imóvel, mas deixou em aberto um valor aí de 5, 6 aluguéis, quer seja ele ainda está no imóvel e não está pagando o aluguel. Você vai ter que judicializar. E aí você vai falar o quê para ele? Olha, sou corretor, não dá mais. Não, você vai pegar aquele seu parceiro advogado, de preferência você vai ter 1, 2 ou 3, vai chamar todo mundo para uma reunião, vai junto com o seu cliente para essa reunião com o advogado. Advogados adoram trabalhar em parceria com corretores, né? Eu, pelo menos, adoro, colegas advogados meus adoram isso. Então, vá junto com o seu cliente numa reunião e vamos judicializar isso daí para tentar reaver esse dinheiro e, se ele ainda estiver no imóvel, para tirar ele do imóvel, né, e fazer ele pagar. Tá, então vamos lá. Já tentamos trabalhar de uma forma preventiva, né? Como é que a gente pode tentar prevenir? A inadimplência já está instalada. Vimos como é que o corretor pode trabalhar extrajudicialmente para tentar resolver essa situação, mas nem sempre é possível, né? Se ele já sair do imóvel, eu vou dizer que já é um grande passo, né, ele disponibilizar o imóvel. Na prática, eu vejo que um grande problema, eu acho que para o locador, o pior dos problemas mesmo é quando a pessoa fica no imóvel, né? Ela está inadimplente, passa 1, 2, 3, 4 meses, ela não tem para onde ir, as partes estão discutindo, as partes estão brigando e ela fica no imóvel. E aí você suja o nome dela no Serasa, então você tem que pensar nisso, suja o nome dela no Serasa, ela não consegue ir para outro imóvel, locar outro imóvel, porque o nome dela está sujo no Serasa, e ela fala, devo, não nego, mas não saio. Então, se você conseguir formular um acordo, tirar a pessoa do imóvel, antes de inscrever o nome dele no Serasa, arranja um outro inquilino para o imóvel desse seu cliente proprietário, já é um grande passo.
Agora nós vamos ver, vou falar um pouco sobre logo no começo eu falei que é importante que o corretor tenha conhecimentos amplos e específicos. Então eu vou falar um pouco sobre as ações judiciais possíveis nesses casos, em casos de inadimplência, né? A mais comum, a principal delas, é essa situação em que ele está inadimplente e ele está no imóvel. Ele não paga o aluguel e ele está no imóvel. Então, essa ação é ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis. Ela está prevista na lei, no artigo 62 da Lei do Inquilinato. É muito comum. O cliente de vocês vai perguntar, olha, mas como é que funciona essa ação? E agora? É legal vocês saberem responder alguma coisa para ele. Olha, essa ação funciona assim, assim, assado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa ação daqui a pouco. Tá? Mais ou menos o trâmite dela, como é que funciona. A outra ação é a ação de execução. Então, o cliente saiu do imóvel, né? Há algumas situações ainda que você pode promover a execução com ele dentro do imóvel, né? Você pode promover em cima do fiador. A ação de execução é uma ação mais rápida, pelo menos na teoria ela deveria ser mais rápida, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa já não está prevista na Lei do Inquilinato, está prevista no Código de Processo Civil. Só que para você promover uma ação de execução, você precisa ter um título executivo. O que é um título executivo? É ou um contrato ou aquele acordo que eu falei agora há pouco para vocês fazerem. E para ele ter características de título executivo, além de outros detalhes que não dá para a gente se aprofundar muito aqui, ele tem que ter assinaturas de 2 testemunhas. Por que eu estou falando sobre 2 testemunhas? Porque eu quero só fazer um alerta sobre uma situação que eu vejo normalmente. Cuidado com... Eu acho que todo mundo vai saber do que eu estou falando aqui. Olha, o locatário assinou o contrato lá, o locador assinou aqui, eu preciso arranjar 2 testemunhas. Cadê a recepcionista? Pega a assinatura com a recepcionista. Cadê o outro corretor? Pega a assinatura com outro corretor. Não façam isso, tá? Não façam isso, isso é crime, tá? A testemunha, ela não está testemunhando o conteúdo do contrato. Ela está testemunhando vício de consentimento. Ela está testemunhando se as pessoas que estão assinando ali, primeiro, se são elas mesmas. Segundo, se elas não estão coagidas, se elas não estão bêbadas, se elas sabem o que estão assinando, se elas não estão sendo enganadas. Se um contrato desse vai parar na justiça e a parte vira e fala, mas eu não assinei isso, eu fui enganado. E o juiz chamar a testemunha e a testemunha lá falar, olha, eu não vi mesmo ele assinando, foi ele que falou para eu assinar. A confusão está armada, tá? Então, aqui só abrir um paralelo sobre isso, eu sei que é muito comum pegar a assinatura de testemunha que não está presenciando as partes assinarem o contrato. Não façam isso, tá? Mesmo que você não tenha assinatura de 2 testemunhas, há meios de se resolver mesmo sem essa assinatura, né? É o que eu vou falar agora. Então, se você não tem o título executivo, que é o contrato assinado por 2 testemunhas, o termo de acordo assinado por 2 testemunhas, com outras características que ele precisa ter também, você pode utilizar a ação monitória, que é uma ação parecida com a ação de execução, mas para quando você não tem essa situação da assinatura, ela demora um pouquinho mais, mas ela se transforma numa ação de execução, tá? Então, é melhor não fraudar o contrato de locação com uma testemunha que não existe, que não viu as pessoas assinando, e promover uma ação monitória para recuperar aquele crédito, porque naquele acordo você acabou não pegando a assinatura de 2 testemunhas. Você pode se socorrer da ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar com base em prova escrita, sem a eficácia do título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz pagamento de quantia em dinheiro. Tá? Isso é do CPC, do Código de Processo Civil.
E tem a ação de cobrança, né? Então, vocês sabem que o contrato não precisa ser escrito. O contrato de locação pode ser verbal. A lei permite isso. Então, não tem contrato, ou então foi feito um acordo, tem testemunha do acordo, ou tem só e-mail do acordo, as partes trocaram e-mails sobre como que ia fazer o acordo, vou te pagar tanto em tantas vezes, e você não tem o título executivo, você não tem uma prova escrita, você tem só um e-mail, só uma testemunha, mas você ainda pode se socorrer de uma ação de cobrança. Ela demora mais do que uma ação de execução ou uma ação monitória, mas é o meio pelo qual o judiciário vai te socorrer nessa situação. O fiador também responde? Sim, o fiador responde por tudo que está no contrato, por tudo. Eu não tenho como me aprofundar sobre o fiador aqui agora, porque o tempo passa, vocês estão vendo que eu estou olhando aqui o tempo constantemente, e tem muita coisa para falar sobre o fiador, né? Então, eu vou falar só sobre algumas coisas, mas o fiador responde por tudo que está no contrato, por todas as obrigações. Principalmente se no contrato você colocar que ele responde solidariamente e sem qualquer benefício de ordem. Tá? Se constar isso no contrato, ele responde integralmente, solidariamente, e ele não pode dizer que você tem que primeiro executar o inquilino e só depois ele. Tá? Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo em conjunto, ativo ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou obrigações relativamente à lide. Isso é o fiador. Inclusive, o artigo 130 diz que é admissível chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, primeiro, você pode chamar só o fiador na ação. Você não tem o endereço do réu. O réu fugiu do imóvel, o réu saiu do imóvel. O réu largou tudo e te deixou lá sem dinheiro. Mas tem o fiador. Mas e agora não tem o endereço de onde ele foi, não tinha o endereço no contrato de onde ele trabalha. Entra contra o fiador. E o fiador, ou ele responde sozinho, ou ele vai fazer o chamamento ao processo e vai chamar o réu para o processo. E o contrário também. Ele pode chamar outros fiadores, o réu pode chamar o fiador, então ele responde integralmente por tudo. O artigo 779 diz que a execução pode ser promovida contra o fiador do débito constante em título extrajudicial. Se vocês fizerem um acordo, né, lembra daquele acordo que foi feito? Se tem fiador no contrato, o fiador deve assinar esse acordo também, tá? Porque se você tem um contrato e ele está afiançado por um fiador, aí você faz um acordo, né, porque ele vai pagar aqueles 30 mil, virou 20, ele vai pagar em 3 vezes. E o fiador não assina, se você tentar executar o contrato, o inquilino vai aparecer com o acordo. Então o juiz vai falar, houve novação, o que vale é o acordo. Eu não tenho dinheiro. Vamos executar o fiador não assinou o acordo. Então o fiador deve assinar o acordo também. Tá? Como fiador. Tá bom? Posso distribuir uma ação de despejo e outra de cobrança? Pode. O despejo, existem outras situações que você pode mover uma ação de despejo. Não necessariamente só por falta do pagamento do aluguel. Você pode mover uma ação de despejo por denúncia vazia, quando o contrato, por exemplo, já acabou aquele prazo dele. É comum as pessoas falarem, olha, acabou o contrato. Não, o contrato não acaba. Acaba o prazo determinado. Ele passa a vigorar por prazo indeterminado, valendo integralmente. Só que nessa situação, o proprietário pode pedir o imóvel a qualquer momento. Então, ele pode pedir o imóvel numa ação de despejo, por denúncia vazia, não vai dar a possibilidade do inquilino falar, olha, mas eu pago para ficar no imóvel. E ele pode fazer isso, vocês vão ver isso numa ação de despejo normal, ele pode pagar e ficar no imóvel. Então, você exercita a denúncia vazia quando o contrato já passou o prazo determinado, você faz ele sair do imóvel, ele não tem a oportunidade de sair, e, em paralelo, você promove a ação
de execução sobre o que está em atraso. Tá? Existe essa possibilidade. Se as duas forem pelo mesmo motivo, essas ações serão reunidas, ou uma será julgada sem resolução no mérito por litispendência. Tá? Então, você só pode distribuir as duas quando o motivo é diferente. Tá? Existem também as medidas cautelares. O inquilino ficou devendo, o inquilino saiu do imóvel, tem um fiador no contrato e o fiador foi na sua própria imobiliária colocar o imóvel que ele tinha colocado como garantia à venda. Né? E você entra na internet e está vendo que ele está colocando esse imóvel à venda em todas as imobiliárias. Acontece, né? Isso acontece. O que você pode fazer? Você está com medo que ele venda aquele imóvel e, eu consigo pegar esse imóvel depois, o juiz anula a venda, não anula a venda. Então, para você não ter que passar por isso, existe uma medida judicial, que chama medida cautelar, em que você vai até o juiz e, bem resumidamente, você fala: juiz, eu não tenho como esperar o curso de um processo. O fiador está vendendo o imóvel que ele ofereceu como garantia. Se ele vender, eu vou ficar a ver navios. Eu preciso de uma medida agora. E você vai conseguir que um juiz arreste o imóvel, trave o imóvel e ele não possa vender. Talvez vocês já tenham visto por aí algumas matrículas com arresto. O arresto ele é antes da penhora, é nessa situação geralmente de cautelar. Como é que funciona uma ação de cobrança ou de execução? Basicamente, ela tem 3 fases: a petição inicial, a defesa e a sentença. Tá? Só que no curso disso tem algumas coisas interessantes. Estou falando agora da ação de cobrança ou de execução. Elas são parecidas, embora sejam diferentes, uma é mais rápida do que a outra. Mas ela tem, muitas vezes, o bloqueio de ativos, né? Bloqueio de conta corrente, bloqueio de carro, bloqueio de imóveis com arresto, com penhora. Ela tem a penhora do imóvel oferecido em garantia pelo fiador. E aí pode me surgir a pergunta: mas o imóvel é o único imóvel do fiador, né? Todo mundo já deve ter se deparado com essa situação de locador falar: não, mas eu não quero, ele só tem esse imóvel, é o único imóvel. O fiador que fala: não vou pagar, esse aqui é o único imóvel que eu tenho, é bem de família. Ele não pode se socorrer de ser bem de família numa situação em que ele oferece como garantia o imóvel dele em um contrato de locação. Existe uma súmula do STJ que diz que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Existem precedentes, tanto no STJ quanto no Supremo, conforme vocês veem um acórdão aí de um agravo regimental em recurso especial do STJ. Tá? Então, não dá para ele se socorrer dessa situação de falar: é o meu único imóvel, eu tinha outro, eu vendi, agora eu estou só com esse, minha família está morando lá. Ele não vai poder executar. Ele pode. O locador pode executar esse imóvel. E dentro dessa ação tem não só esse imóvel, mas o fiador responde com todos os bens que ele tem. Então, mesmo que ele tenha vendido esse imóvel no curso do processo de locação, e acontece, às vezes você tem locação de 2, 3, 4 anos, o contrato não está registrado na matrícula do imóvel que ele ofereceu em garantia. E ele vendeu esse imóvel há 2 anos atrás, acabou. Ele acha que, muitas vezes, o fiador, ele acha que, bom, eu já vendi o imóvel, não tem mais como pegar meu imóvel. Não tem mais como pegar o imóvel, mas você pode pegar outro imóvel, você pode pegar carro, você pode bloquear a conta bancária, você pode pegar bens dele dentro de casa. Tá? Então, o fiador responde com todos os bens que ele tem, não apenas com o imóvel que ele ofereceu em garantia. O imóvel que ele ofereceu em garantia é o primeiro da lista, é o primeiro que você vai em cima, e ele não pode dizer que é bem de família. Mas se ele não tiver mais esse bem, ou esse bem já foi insuficiente, porque deu uma tempestade e ele caiu lá, dependendo do lugar que você está, era um imóvel e aconteceu alguma coisa, ele despencou e não vale mais nada, e o valor do que está em atraso é muito grande, ele responde com os outros bens que ele tem. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a ação mais comum que alguém vai te perguntar. Tá? Que o locador vai te perguntar
mais comumente é justamente sobre a ação de despejo com cobrança de aluguéis. Vou falar um pouquinho sobre as características dela. A primeira coisa que o juiz faz quando você ingressa com a citação, com a petição inicial, ele manda citar o locatário, o inadimplente, para pagamento em 15 dias ou apresentação de defesa. Tá? Então, a citação vai, pague em 15 dias ou apresente defesa, no mesmo prazo. Existe a situação de... Lembra que eu falei lá atrás sobre... Há quem defenda que a melhor garantia é não ter garantia no contrato? Por quê? Porque se o contrato não tiver a garantia, você pode pedir para o juiz o despejo liminar. Então, vamos ver o que a lei diz aqui. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independente da audiência da parte contrária, e desde que, já vou falar disso, prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, tem outras opções, mas uma delas é a falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer garantia. Então, nessa situação, que você não tem a garantia, ou que a garantia já acabou, era a caução de 3 meses, já foi usado, ele ainda está devendo mais 6, acabou a garantia, não existe mais garantia. Tá? Então, aí, o que você pode fazer? Você pode pedir para o juiz que ele já dê a ordem de despejo liminar em 15 dias. E a citação vai ser para ele sair em 15 dias. Tá? A lei fala em caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel. O que é isso? O juiz pode pedir para o locador depositar na conta do juiz, na conta da vara, o valor equivalente a 3 meses de aluguel. O locador não vai perder esse valor. Esse valor vai ficar lá, porque se ele estiver mentindo, né, e pode acontecer, aí sim vão usar esse dinheiro para ressarcir o locatário. Mas se ele não estiver mentindo, ele recebe esse dinheiro de volta ao final da ação. Agora, mesmo essa caução, há como quebrar ela. Há vários precedentes, né, isso aqui é uma jurisprudência, em que há dispensa da caução, considerando que os locativos em atraso ultrapassam 3 meses de aluguel. Tá? Então, há vários precedentes para que você possa pedir para o juiz que o despeje liminarmente, sem garantia, e não ter que depositar os 3 meses de aluguel. O juiz ele concede para o inquilino a emenda da mora. Tá? Então, numa ação judicial de despejo por falta de pagamento, mesmo com o despejo liminar, a parte pode ir lá e pagar o que ela está devendo, com honorários, com custas, ela tem que pagar tudo, e aí ela fica no imóvel. Tá? Por isso que eu falei que pode existir a intenção da pessoa, olha, mas já passou o prazo, eu não quero que ela fique no imóvel, o contrato já está vigorando por prazo indeterminado, vamos mover uma ação de despejo para tirar ele do imóvel, por despejo vazio, e vamos fazer uma outra de execução. Porque senão ele me paga e fica no imóvel. Tá? Então, ele sempre tem a possibilidade de pagar e ficar no imóvel. Só que ele não vai poder usar desse artifício, depois que ele usar uma vez, nos próximos 24 meses, durante 2 anos. Tá bom? E, ao final, o juiz vai decretar o despejo. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 dias para a desocupação. Tá? Então, ele não saiu naquela situação nos 15 dias, o juiz já vai mandar ele sair. Não é aquela situação, ele perdeu a ação, 30 dias para ele sair. Não saiu, despejo forçado. Havendo acumulação de pedidos de rescisão de locação e cobrança de aluguéis, você já pode começar a executar ele antes mesmo dele sair. A mandar bloquear bens, a mandar travar carro no Detran, a mandar penhorar imóvel, antes mesmo dele sair da casa. Inclusive, dá para você tentar ir lá e pedir para o oficial de justiça já pegar os bens dele dentro de casa. Lógico que ele tem como tentar falar que aqueles bens são impenhoráveis e tal, mas dá para criar toda essa balbúrdia dentro do processo e, às vezes, conseguir alguma coisa lá. Se ele tiver, por exemplo, 5 televisões dentro do imóvel, você leva 3 ou 4. Tá? E uma televisão pode ser bem cara.
aqui é uma situação delicada para o locador. Não sei se vocês já chegaram a ver essa situação. É importante vocês saberem, é importante se o locador perguntar como é que funciona, que é a contratação do depositário. Olha, o artigo 65 diz o seguinte: depois do prazo de desocupação, será efetuado despejo, se necessário, com emprego de força, inclusive arrombamento. Então, o juiz mandou a pessoa sair, ela não saiu. Mandou de novo, ela não saiu. Ela fica no imóvel, ela não sai, ela fica esperneando no imóvel. Chega uma hora que vai o oficial de justiça, se necessário, polícia, chaveiro, o advogado e o locador. Vai todo mundo... Alguém já viu essa situação aqui? Já? Vai todo mundo para o imóvel arrancar ele de lá. E chega lá, arrombou a porta, tirou a porta, a polícia está lá acompanhando, ele fala: mas eu não tenho o que fazer com os meus móveis. Você vai ter que contratar um depositário. É uma profissão, chama-se depositário. Você vai contratar um depositário, e por que eu falo que é delicada? Porque quem paga esse depositário é o locador. Ele não tem como fugir disso. Ele precisa tirar os móveis da pessoa. Ele até poderia ficar como depositário, mas é uma responsabilidade muito grande. Ele vai ter que ficar cuidando dos móveis da pessoa, se ele resolver ficar como depositário. Ele vai assinar como depositário, ele tem que ficar cuidando daquilo lá, ele não pode se desfazer daquilo. O processo continua. Não é interessante. É melhor você pagar um depositário para tirar os móveis dele de lá. Esse depositário vem com um caminhão, arranca os imóveis, tira os móveis dele de lá e leva para um depósito, que é o depósito desse depositário. Esse depositário vai ficar com esses móveis lá durante um tempo, se eu não me engano, 3, 4, 5 meses. Se o inquilino não for lá receber, pagar para retirar isso daqui, ele depois entra com uma ação, pede para o juiz para ele poder tomar esses móveis para ele e vender. Só que o pagamento dessa conta, e é ali na hora, é do locador. E não é barato, né? Eu acabei de sair de uma. O locador gastou R$5.000 para tirar os móveis da pessoa. Não é barato. R$5.000 ali, quer dizer, ele já está inadimplente, ele já está nervoso, ele está irritado, e ainda me vem o depositário e fala: eu tiro R$5.000 agora, em cheque. Tá? Mas é importante saber disso para já se prevenir com isso, para já alertar a pessoa sobre isso, para ela ter conhecimento sobre esse tipo de situação. Ao final, você tirou a pessoa de lá, você não fez a execução provisória, né? Então, correu o processo de despejo, foi correndo, a pessoa saiu por bem ou por mal, ela foi arrancada ou ela saiu voluntariamente. E aí o juiz vira para você e fala: você pode agora converter essa ação de despejo em uma ação de execução. E ela se transforma numa ação de execução, onde o juiz vai falar para o inquilino: pague em 24 horas ou nomeie bens à penhora. Se ele não pagar em 24 horas, o juiz vai com tudo para cima dele tentar arrancar o valor que ficou para trás. Tá? E aí ele responde também com tudo: bloqueio no Detran, bloqueio de conta corrente, ofício para tentar pegar aplicações financeiras. Hoje já começa a se utilizar, não são todos os juízes que aceitam isso, está havendo uma enorme discussão no âmbito jurídico, mas há decisões em que o juiz manda apreender a carteira de motorista do devedor. Então, o devedor passa num comando e ele tem a carteira de motorista dele apreendida, ele não pode mais dirigir. Tá? Existe essa discussão. Passaporte também, tem juízes que estão apreendendo passaporte também. Então, já está havendo essa discussão aí no âmbito jurídico. Eu acho que é isso aí, senhores. Espero ter podido ajudar um pouco aí a todos com relação a como tentar prevenir, né, como tentar atuar de uma forma preventiva, para amenizar aí as chances de uma inadimplência locatícia. Se ela acontecer, como você pode atuar
e mesmo nessa situação, ganhar novos clientes, fidelizar clientes, e ter um panorama geral sobre como funciona na Justiça os processos que tratam desse assunto. Meu e-mail está aí, pode anotar, se quiserem eu encaminho esses slides para vocês, se tiverem alguma dúvida, só entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição. Foi um enorme prazer, e eu acho que agora nós vamos para as perguntas, né? Eu agradeço.